Olá, hoje eu vou falar sobre o tecido conjuntivo e os seus diferentes tipos, certo? Bom, iniciando, o tecido conjuntivo ele vai ser um dos tecidos do nosso corpo e ele vai ser um tecido de conexão por causa dos locais onde ele vai estar presente no nosso corpo. E outra característica dele é que ele vai ser muito rico em quantidade de matriz extracelular, células e fibras. Ele vai apresentar um conjunto de células bastante diversificado e vai ser diversificado tanto pela origem da célula como pelas suas funções. Essas células elas vão estar dispersas numa matriz celular bastante rica e a composição dessa matriz também vai variar dependendo do tipo da célula presente no tecido. Como vocês podem ver, ela vai ter diferentes tipos de classificação, diferentes do tecido conjuntivo vai ter diferentes tipos. E essa classificação, essa diferenciação, pode ser feita de acordo com o material e o tipo da célula que compõe, né? Segundo a composição das células e segundo a matriz extracelular. O que é essa matriz extracelular? Óbvio, esses diferentes tipos, a composição dessa matriz, ela vai se diferir, mas basicamente ela é composta de água, proteínas fibrosas e proteoglicanos, que inclusive são secretados pela própria célula. Bom, ela também vai ter uma consistência que vai variar de acordo com os diferentes tipos. Então a gente pode diferenciar o tecido conjuntivo em tecido conjuntivo propriamente dito e o tecido conjuntivo especial. Começando pelo propriamente dito, a gente vai ter o tecido conjuntivo denso e o frouxo. Começando pelo denso. O tecido conjuntivo denso vai apresentar uma quantidade grande de fibras colágenas e também uma grande quantidade de matriz extracelular, o que vai formar feixes com a resistência grande mas com pouca elasticidade, certo? Então essa característica de ser pouco elástico e bastante rígido, né? Bastante resistente, vai fazer com que ele forme tendões e que ele medie ligações entre músculos e ossos. E nos ligamentos também ele vai estar presente unindo os ossos entre si. Já o frouxo, o tecido conjuntivo frouxo, vai ser abundante a presença de substâncias intercelulares. E a quantidade de fibras nele vai ser menor, vai ser pouca e ainda vai ser frouxamente distribuída. Isso vai fazer ele ser menos resistente que o denso, mas ele vai ter uma flexibilidade maior. Então ele também é constituído de pouca matriz extracelular e assim como o tecido conjuntivo denso, a matriz dele vai ser gelatinosa e as funções do tecido conjuntivo frouxo vai ser a ligação do epitélio aos tecidos adjacentes e o preenchimento dos espaços entre os órgãos e os tecidos. Bom, agora o tecido conjuntivo especial, começando pelo adiposo. Algo adiposo é referente à gordura, né? O tecido adiposo é a gordura, se refere à gordura. E então é um tecido conjuntivo que é rico em células que armazenam os lipídios, justamente os lipídios. E é também uma parte que vai ter pouca matriz extracelular, com função principalmente de reserva energética e também que vai auxiliar na regulação térmica, né? Vai ser um isolante térmico. Já o tecido conjuntivo cartilaginoso vai ter uma grande quantidade de matriz extracelular, ela vai ser mais rígida que o tecido conjuntivo denso e frouxo, só que ela vai ser também bastante flexível. Ela é desprovida de
vasos sanguíneos e nervos. E é um tecido que vai estar presente nos embriões, porque essas cartilagens vai se desenvolver, quer dizer, ela vai ser substituída por uma formação óssea, por um tecido ósseo. Em seguida, o tecido conjuntivo ósseo, ele vai ser o tecido mais rígido. A matriz celular dele é bastante rígida. Isso porque e também ela é rígida e ela é bastante abundante. E ela vai ser rígida porque ela vai se calcificar por causa da deposição de cristais, que vai formar fosfato de cálcio sobre as fibras. E, bom, o tecido ósseo, como todo mundo sabe, ele presente nos ossos, é responsável pela sustentação e movimentação, na nossa movimentação. E por último, o tecido conjuntivo sanguíneo, ele vai ter uma matriz, a matriz vai ser líquida. Essa matriz líquida se chama plasma, a gente vai chamar de plasma, especificamente no tecido sanguíneo. E no plasma vão ter os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. E ela vai ser responsável pela formação das células sanguíneas. E aí também a presença dos glóbulos vermelhos, como o transporte de gases, muito importante nas trocas gasosas do nosso organismo, no transporte de nutrientes também, e os glóbulos brancos e as plaquetas, que vão ser extremamente úteis, né, na defesa do organismo. É isso. Bom, vamos falar aqui sobre os tecidos conjuntivos e suas funções, né? Nós temos aqui uma grande reserva energética, é o nosso corpo. Um exemplo disso é nossas gorduras, né? Nossos lipídios. Nós temos também uma defesa orgânica, né? Temos a nutrição. Nós temos o preenchimento e sustentação do nosso corpo, do nosso tecido ósseo. Temos as funções proteção de órgãos internos. Nós temos a produção de células sanguíneas. Também nós temos, dentre outros, várias funções. Nós temos os conectar tecidos, sustentação. Um exemplo disso é a nossa cartilagem, nossa orelha, né? Temos o preenchimento, uma grande absorção. Nós temos a absorção de impacto. O nosso corpo ele faz isso, ele absorve impacto, né? Nós temos uma resistência à atração. Nós temos o nosso corpo, ele tem uma elasticidade muito grande, né? Nós temos um armazenamento de energia, né, suficiente para manter o nosso corpo. Dentre essas funções do tecido conjuntivo, nós temos a cicatrização. Um exemplo é quando uma pessoa ela se corta, né, o nosso tecido conjuntivo, né, tem uma grande facilidade de cicatrização. Nós temos também os transportes de gases e nutrientes e catabolismo, né, devido às suas funções do tecido conjuntivo. Lembremos também que dentre os tecidos conjuntivos ainda tem três, né, são o tecido epitelial, são o tecido nervoso, né, tecido muscular e o tecido conjuntivo, os quatro. Mas referentemente vamos falar sobre os tecidos conjuntivos.